Sabe, tem uma história que a gente quase nunca ouve falar, uma história fascinante e que ficou meio esquecida, a dos primeiríssimos seguidores de Jesus. E o ponto de partida é surpreendente. Eles não achavam que estavam fundando uma nova religião, de jeito nenhum. Eles eram judeus, judeus devotos, e tinham certeza que faziam parte de um movimento dentro do judaísmo. Vamos entender como é que essa história se perdeu no tempo. E isso já nos joga direto na grande pergunta, né? Será que os seguidores de Jesus queriam, de fato, começar uma religião totalmente nova? Bom, a resposta é bem mais complicada e, olha, muito mais interessante do que parece. Ela desafia bastante do que a gente costuma pensar hoje em dia. Para a gente conseguir desvendar isso, precisamos voltar lá para o comecinho, para a comunidade original de Jerusalém. Eles não se chamavam de cristãos como a gente entende a palavra hoje. Eles se viam, antes de mais nada, como um movimento judaico, mais um entre os vários que existiam naquela época. E o mais curioso é o nome que eles mesmos usavam. Eles não se apresentavam como cristãos, mas como seguidores de O Caminho. Esse termo, que aparece um monte de vezes no livro de Atos, é muito revelador. Ele mostra que eles se viam numa jornada, numa trilha dentro do judaísmo, e não como se tivessem saído dele. A liderança deles também era totalmente judaica. Dá uma olhada nessa citação sobre o Tiago, que era irmão de Jesus e o líder da comunidade em Jerusalém. Dizer que o céu e a terra vieram a existir por causa de alguém, uau, isso é um elogio gigantesco, uma coisa que normalmente era dita para figuras como Abraão. Isso mostra o tamanho do respeito que tinham por ele como um judeu exemplar. Só que esse movimento judaico, logo de cara, já teve que lidar com a sua primeira grande crise interna. Uma questão que ia criar uma verdadeira bifurcação no caminho. O que fazer com os seguidores não judeus, os chamados gentios, que queriam fazer parte do grupo? E olha, o debate pegou fogo. De um lado, tinha uma galera que dizia que os não-judeus precisavam se converter por completo, seguir todas as leis judaicas, incluindo a circuncisão. Do outro lado, tinha a visão radical de Paulo. Ele defendia que a fé em Jesus criava algo novo, uma comunidade onde essas barreiras de rituais e etnias já não eram o mais importante. E essa frase de Paulo aqui resume perfeitamente essa ideia revolucionária dele. Ele estava basicamente dizendo que, nessa nova comunidade, as velhas divisões, judeu e grego, escravo e livre, simplesmente perdiam a força. Era um conceito que ia, literalmente, mudar o mundo. E no meio desses debates todos, a gente encontra um detalhe incrível sobre a liderança nessas comunidades. Uma coisa que a história meio que tentou apagar. A pergunta é direta: existiu uma mulher apóstola? A resposta é um sonoro sim. Na carta aos Romanos, o próprio Paulo menciona uma mulher judia chamada Júnia e diz que ela é notável entre os apóstolos. E o mais incrível, como essa citação mostra, é que por mais de 1000 anos, todos os comentaristas e estudiosos a reconheceram como uma mulher. Só muito tempo depois que algumas traduções mudaram o nome dela para o masculino Júnias. E então a história dá um giro de 180 graus. Um evento externo, catastrófico, muda completamente o cenário. Não só para esses seguidores, mas para todo o mundo judaico. A guerra contra Roma e a destruição do Templo de Jerusalém. Essa linha do tempo mostra dois baques históricos gigantescos. Primeiro, no ano 70, a destruição do templo, que era o centro nevrálgico da vida judaica. E depois, em 135, depois de outra grande revolta, os judeus foram simplesmente proibidos de entrar em Jerusalém. Isso virou o tabuleiro de ponta cabeça. Historiadores da época, como Eusébio, contam que a liderança da comunidade de Jerusalém conseguiu fugir um pouco antes da destruição da cidade. Eles foram para um lugar chamado Pela, do outro lado do Rio Jordão. Na prática, isso isolou eles, transformando a comunidade original numa igreja no exílio, cortada do coração do judaísmo. Nesse período de caos total, tanto o judaísmo rabínico, que estava se organizando, quanto o cristianismo não-judeu, que não parava de crescer, começaram um processo de se redefinir. Os dois lados passaram a construir cercas, digamos assim, para deixar bem claro quem estava dentro e quem estava fora. E aqui a gente vê direitinho como os caminhos se afastaram. De um lado, o judaísmo rabínico fortalecendo suas tradições e criando o conceito de heresia. Do outro, o cristianismo gentil definindo sua própria ortodoxia e muitas vezes fazendo questão de se afastar das práticas judaicas. E os seguidores judeus de Jesus ficaram espremidos bem no meio dessa divisão. É aí que surge uma palavra crucial: minim.
Nos textos rabínicos, essa palavra era usada para classificar judeus que eram considerados hereges. E, fundamentalmente, essa categoria passou a incluir os judeus que acreditavam em Jesus. Pela primeira vez, uma linha formal foi traçada, colocando-os do lado de fora. E os textos rabínicos da época mostram exemplos bem claros dessa separação. Eles debatiam, por exemplo, se os evangelhos, que eles chamavam de Guilionim, deveriam ser salvos de um incêndio no sábado. A resposta foi não, que queimassem. Chegaram a adicionar uma maldição contra os minim nas orações diárias da sinagoga. As barreiras estavam virando muros. Então imagina a situação. Espremidos entre um judaísmo, que agora os chamava de hereges, e um cristianismo de gentios que muitas vezes desconfiava dos seus costumes judaicos, esses grupos começaram pouco a pouco a desaparecer dos registros da história. Mas eles não sumiram da noite para o dia. Por séculos, ainda existiram grupos como os nazarenos e os ebionitas. Eles resistiram, tentando manter suas tradições judaicas junto com a fé em Jesus como Messias. O problema é que eles ficaram cada vez mais isolados, sem ter lugar nem na sinagoga, nem na igreja que se formava. No fim das contas, o destino deles foi selado. Presos entre esses dois mundos que se distanciavam cada vez mais, a maioria acabou sendo lentamente assimilada pelo cristianismo gentil, que era maior e mais forte, ou simplesmente desapareceu com o tempo. A história deles, a história da comunidade original, virou um capítulo perdido. E assim a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. Redescobrir essa complexa e gradual separação dos caminhos meio que nos força a repensar nossas caixinhas de religião e identidade. É um lembrete de que a história é raramente uma linha reta e que por baixo da superfície daquilo que a gente acha que sabe, muitas vezes tem mundos inteiros esperando para serem redescobertos.